A gente aprende na escola que a abelha é aquele inseto que pica e que é perigoso e que a gente até deve matar para não fazer mal para nós. Quanta coisa errada a gente aprende. Quem é a abelha na fila do pão? Não sou eu que estou dizendo, gente. Isso é a ONU. A abelha é o ser vivo mais importante do planeta. Ela que cuida do meio ambiente, ela que cuida da nossa alimentação, ela promove um alimento de uma qualidade insubstituível e a gente precisa valorizar a abelha. Não pelo mel, mas pelo trabalho ambiental que ela faz para nós. Mais do que isso, as abelhas em 2 grupos existentes no planeta. Abelhas nativas, abelhas brasileiras e abelhas apis, que são as abelhas europeias. As abelhas nativas são responsáveis por restabelecer a volta das florestas nativas, ou seja, elas polinizam as matas brasileiras. E as abelhas apis são as responsáveis pela nossa agricultura. Se isso não é suficiente para você, então pense quando você estiver comendo qualquer alimento, que inseto está por trás desse trabalho tão maravilhoso. São 20 mil espécies de abelhas, sendo dessas 400 sem ferrão e das 400 abelhas sem ferrão do mundo, 300 estão no Brasil. Olha a riqueza que a gente tem, que a gente não conhece, que a gente não explora. Curiosamente, o mel que a gente consome no Brasil é o mel da abelha apis. Até então, o mel da abelha apis era o mel que todo mundo conhecia. Mas a gente precisa lembrar que esse Brasil, culturalmente, não é muito preservado, porque os nossos índios brasileiros já consumiam largamente os meles de abelhas nativas. Usavam para fazer rituais de batismo, rituais de consumo diário na alimentação, e toda essa cultura se perdeu. Isso era algo que passava de pai para filho, porque a farmácia estava na floresta. E eles nem conheciam o mel de apis, os meles consumidos eram todos os meles da natureza, meles de abelhas nativas. Esse é principalmente o nosso trabalho. Essa cultura perdida nós estamos tentando resgatar e trazer para a alimentação do brasileiro um alimento genuinamente brasileiro, nutricionalmente falando, um produto muito superior e que as pessoas desconheciam, até a gente mostrar para as pessoas o potencial que esses alimentos têm. Muito diferente do mel de apis, porque ele fermenta. A abelha jataí, para nós, ela é um ícone de abertura para esse universo de meles nativos. Ela é a única abelha dentre as abelhas nativas que ela tem incidência no Brasil inteirinho, do norte a sul, do leste a oeste. Ela é uma abelha urbana, gente. Ela está nas cidades, ela resiste a tudo, a poluição, a movimento, a barulho, e ela não se intimida. Ela está sempre produzindo em qualquer lugar. E o mel, se você não provar, está perdendo. Os meles não têm um padrão, como as frutas no pé. Cada ano é uma produção. Então, cada lote é um lote único, porque para nós o mel é a expressão máxima do terroir. Ele representa a terra, aquele momento, aquele local. E essa produção nunca vai se repetir. Então, o grande desafio da MB foi mostrar para as pessoas que o mel é um produto único e cada colheita tem o seu sabor único, o seu valor único. E as pessoas não foram educadas para entender que o mel de abelha nativa fermenta e que isso não é um defeito. Mel tem um monte de coisas boas atrás e a gente fez a conexão entre mel e gastronomia. A fermentação é uma técnica universal. O que muda é que cada público, cada povo do mundo começa a aplicar as técnicas nos ingredientes regionais. E é isso que a gente faz aqui no Brasil. Como um vinho de jabuticaba, uma cidra com pêssego e jabuticaba, ou se não com cambuci, pitanga, acerola. Tudo que é fruta, se tem açúcar, pode passar pelo processo de fermentação e no final você vai ter uma bebida com paladar similar a um vinho, a uma espumante. Embora o hidromel seja uma bebida cuja categoria é reconhecida na legislação brasileira, ele é muito pouco divulgado. Quem conhece, muitas vezes vai falar assim, é a bebida dos vikings, é a bebida dos nórdicos, o que é uma pena, né? Porque é uma bebida também de origem ancestral brasileira. As técnicas de produção de alimentos dos povos originários chamavam de caiçuma, tarubé, massato e o cauim. O cauim é uma bebida alcoólica e o pessoal daqui tinha que se virar para encontrar fontes de carboidrato, de açúcares que iam se transformar em álcool, seja resinas de árvores, raízes, frutas e mel. O mel das abelhas nativas brasileiras, cheio de micro-organismos
prontos para iniciar esse processo de transformação. A Companhia dos Fermentados é uma indústria que pesquisa os ingredientes brasileiros e aplica a técnica de fermentação para poder transformar e criar novos alimentos e bebidas a partir dessa técnica universal. Exemplo deles é o nosso borbulhante que a gente faz com mel de abelha jataí. A gente pega o mel in natura, o mel de apis que não foi pasteurizado, o mel de jataí que já chega borbulhando, que ele é transportado refrigerado para que não haja ali um excesso de produção de gás. A fermentação é um processo que produz gás. E esses dois elementos são misturados com água para aumentar a atividade de água, quer dizer, para facilitar ainda mais a vida desses micro-organismos, porque sem água também eles não conseguem fermentar, não conseguem transformar o açúcar em álcool. Entra esse aroma de incenso. Eu sinto essa expressão do terroir, né, de forma muito potente. Então a gente tem uma bebida alcoólica naturalmente fermentada e gaseificada naturalmente. Esse borbulhante com mel de abelha jataí surgiu em meados de 2015 e 2016. E desde então, a gente tem percebido um aumento constante do consumo e da demanda por esse produto. A gente vende online no nosso site, para o Brasil inteiro, para bares e restaurantes, né? E as pessoas têm gostado de ser uma alternativa a uma bebida de vinho convencional, com uva convencional. Quando você fala para uma pessoa que conhece um hidromel convencional, que é extremamente doce, a gente tem até um esforço maior de explicar, olha, a bebida não precisa ser necessariamente doce. O nosso hidromel, em collab com a Companhia dos Fermentados, é um produto que nos dá muito orgulho. Ele é fresco, ele é borbulhante e ele tem acidez. E ele combina muito com esse calor que a gente tem o ano inteiro e com comidas leves. E é um produto que quando a gente toma, a gente sente o frescor do mel, as borbulhas e essa sensação de que é um produto diferente, leve e que nada se assemelha a ele. Ele conversa com diversos públicos, começando pelo pessoal da cerveja, que gosta de uma bebida um pouco mais ácida, com bolhas interessantes, assim como o pessoal do vinho, que prefere os espumantes, de corpo mais leve, com uma baixa doçura e uma acidez também presente. Eu vejo que no futuro o hidromel tende a crescer cada vez mais o consumo e que ele vai participar no dia a dia das pessoas, seja numa mesa de um almoço, ou se não numa sobremesa, ou se não até em um final de dia para poder confraternizar com os amigos. Os meles de abelhas nativas são nossos. O hidromel com mel de abelha nativa é brasileiro.